Jó, capítulo 22, verso 27 e 28. Orarás a ele e ele te ouvirás. Pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus o quê? Caminhos. Determinando tu, assim será. Assim será. Outra versão diz, projetando você, assim será. Porque a luz, aí, acrescenta o Espírito Santo. A luz, o Espírito Santo, vai dirigir os seus caminhos. Quando eu projeto 2019, de acordo com os valores da vontade de Deus, a luz do Espírito vai clarear os meus caminhos. E aquilo que eu determino, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus, vai permanecer, vai acontecer. Que eu e você possamos projetar 2019 na visão da perfeita vontade de Deus. Que o seu projeto e o meu projeto não seja de acordo com a sua e com a minha vontade. Porque se nós projetamos segundo a nossa vontade, nós nivelamos igual a todo ser humano. A nossa competição vai ser igual. Mas se nós projetamos segundo a vontade de Deus, nós estamos muito acima dos nossos concorrentes. Porque a palavra de Deus é muito clara. Abre tua Bíblia comigo em 2, eu falei ontem à noite aqui, 1 João capítulo 2, projeta por favor, 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há onde? Não está falando de pecado. O apóstolo Paulo, quando fala em pecado, ele diz, nem se nomeie em vosso meio. Ele está falando para uma igreja que quer acertar, uma igreja que quer andar de acordo com o coração de Deus. Então ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama esse sistema, essa mente coletiva que dita as normas da sociedade, o amor do Pai não está nele. Seu projeto de acordo com os valores desse sistema, se a minha projeção para 2019 é de acordo com os valores desse sistema, eu estou projetando segundo o mundo. Aí ele diz aqui, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, está falando da natureza humana, o que o homem deseja, o que o homem quer, né? Eu usei aqui um exemplo ontem, eu lembro quando eu ia para São José de carro, fiz muito esse caminho, eu evitava entrar aqui em São Paulo, então eu pegava Campinas e pegava Dom Pedro. Quem já passou pela Dom Pedro ali, cortando? É uma estrada linda, é ou não é verdade? Então eu vou projetar o quê? Comprar 100 alqueires ali, 3 lanchas. Isso é o desejo da carne. Isso não pode ser a minha prioridade. Ele diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que eu vejo. Eu vim no culto ontem, passou um pessoal na limusine, que limusine bonita, né? E eles estavam lá todos assim, pá. Eu pensei comigo, gastou uma grana para andar 1 hora, 1h30 de limusine, para mostrar para os outros. Concupiscência do quê? Dos olhos. Pergunta para o teu irmão, metrô e limusine, qual é a diferença? Qual que é? E o trem, e o ônibus? Então, pega o dinheiro que você ia gastar na limusine e compra algo que vai permanecer. O desejo dos olhos, 1 hora, 1h30. Aí ele diz aqui, a soberba do quê? Da vida.
Eu tenho aprendido nos meus relacionamentos que os ricos são simples. Os que querem mostrar rico andam na soberba do quê? Da vida. Quem conhece bem o Rio de Janeiro? Quem mora na Barra não são os ricos. Você entra num apartamento de alguém lá na Barra, não tem nem imóveis. Mas ele mora onde? Na Barra. Está levando barrada na cabeça todo dia, com dívida. Mas está na Barra. Soberba do que, irmão? Da vida. Você e eu não podemos projetar 2019 para andar na soberba da vida, nem para andar na concupiscência dos olhos, nem na concupiscência da carne. O que diz a Bíblia aí? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de quem? Do Pai. Procede de onde, irmãos? Verso seguinte, veja o que diz aí. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Quem quer permanecer em 2019 com sucesso e vitória, levanta suas mãos. Fala bem alto, fala, eu vou projetar a minha vida em 2019 nos valores da vontade de Deus. E por isso eu declaro, meus projetos vão permanecer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque eu vou projetar de acordo com a vontade de Deus. E Jesus define a vontade de Deus, o que eu mais admiro, se eu posso dizer se eu mais admiro, porque eu admiro tudo. Jesus é a profundidade de Deus expressa, de sabedoria. Mas ele pega toda aquela profundidade e torna no nível tão simples para que todos nós possamos o quê? Entender. Desde o pedreiro ao intelectual. Desde uma pessoa que infelizmente ainda é morador de rua, aquele que mora nos altos padrões de habitação em qualquer parte desse país. A profundidade de Jesus se manifesta na sua simplicidade. E ele define a vontade de Deus de uma maneira. Põe para mim, por favor, capítulo 6 do livro de Mateus, verso 9 e 10. 6, 9 e 10. Olha como ele define a vontade de Deus para que todos nós possamos saber. Portanto, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o quê? O teu reino, faça-se o quê? A tua vontade, assim na terra como no... Nós não queremos mudar cultura nenhuma. Nós queremos trazer a cultura do céu e colocar na terra. E o homem vai fazer a opção. O sistema de governo humano não é teocrático, é uma democracia, é direito de escolha. Mas o homem tem que entender o que é o reino, para que ele possa fazer a escolha. E ele só vai entender o que é o reino quando eu e você projetarmos as nossas vidas nos valores do reino, que é a perfeita, agradável, boa vontade de Deus na face da terra. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Fala, eu creio. Mais alto, fala, eu creio. Eu serei um instrumento de Deus para colocar os valores de Deus aos olhos da minha família, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho. Aonde eu for, as pessoas vão ver que os meus projetos são fundamentados nos valores do reino de Deus. Aleluia, aleluia. Então, quando eu faço o meu projeto para o ano que vem, então, qual é o primeiro valor do reino? Qual é o primeiro?
Qual é? O primeiro é ter intimidade com o rei. Com o rei. Eu só posso amar o reino se eu conhecer o rei. Amém ou não? Eu só posso amar o reino se eu tiver intimidade com o rei. E o Espírito Santo está aqui, em nós e no nosso meio, para nos levar a um nível de intimidade com o Pai. Projete 2019 num nível maior de comunhão com Deus. Quem quer projetar 2019 no nível maior de comunhão com Deus? Ah, mas apóstolo, como que eu posso fazer isto? Eu vou te mostrar um texto aqui. Abre tua Bíblia comigo em 1 Samuel. Eu vou ler aqui. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Vocês todos aqui certamente conhecem a história de Samuel. Samuel cresceu aonde? No templo. Agora presta bem atenção. Olha o verso 1 do capítulo 3. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui, e correu a quem? A Eli. Olha aqui para mim, irmãos. Samuel foi criado no templo, mas não tinha intimidade com Deus. Samuel foi criado no templo, mas não conhecia a voz de Deus. O sério, olha aqui para mim, por favor. Você pode passar 20 anos na igreja sem ter intimidade com Deus. Você pode passar 20 anos na igreja sem ouvir a voz de Deus. Samuel foi criado no templo, mas até então não conhecia a voz de Deus. A Bíblia diz que ele servia a Eli. Muitos de nós, quando estamos na igreja, servindo a igreja, sem ouvir a voz de Deus, nós estamos servindo a Eli. Deus não quer que você o sirva antes de conhecê-lo. Que 2019 seja um ano diferente. Que você possa conhecer a voz de Deus. Quem quer conhecer a voz de Deus? Levanta suas mãos. Né? Ele não conhecia. Ele corria até Eli. Olha o que diz aí no verso 4. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu de novo a Eli. Olha o verso 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi a Eli. Ele disse: eis-me aqui, pois me chamastes. Ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te deitar. Ora, Samuel ainda não conhecia quem? O Senhor. Quem quer conhecer o Senhor em 2019? Levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Fala: eu vou conhecer o Senhor. Eu não vou conhecer apenas a religião, eu não vou conhecer apenas o templo, eu irei conhecer o Senhor. Vou projetar a minha vida para conhecer a Deus em 2019. Em nome de Jesus. Você pode passar 20 anos, ser um sacerdote, ser um pastor, ser um levita, ser um diácono, ser um membro, ser um bom dizimista, sem conhecer a voz de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Projeta a tua vida. Fala: Senhor, eu quero mudar minha vida espiritual. Eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Quero levantar e ouvir tua voz. Quero entrar no metrô e chorar falando em línguas. Quero pegar meu carro e chorar, o Espírito Santo tocando na minha vida.
Quero andar na rua, Senhor, e ouvir a voz do Espírito me direcionando para tomar posições. Quero deitar, Senhor, à noite e ouvir a Tua voz falando comigo. Eu te abençoo no teu sono. Quero levantar de madrugada e ver o Senhor me chamando para ter comunhão contigo. Quero ter uma vida espiritual e não uma religiosa em 2019. Projeta num nível maior com Deus. Quem quer ter um nível maior com Deus em 2019? Isso é projetar no reino. Isso é projetar no reino. Aí você e eu vamos entender a maneira que Deus usa. Quem quer ouvir o Espírito Santo dizendo, né? Fique calmo, sou o Senhor do barco. Fique calmo, eu tenho controle das ondas. Fique calmo, foi eu que criei o vento. Fique calmo, eu sou o Senhor dos senhores. Agora nós temos que ter intimidade com Deus. Se você não desenvolver esse contato. A Bíblia diz que Samuel não conhecia. Olha o que diz aqui o verso 8. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou e foi Eli. Eis-me aqui, pois me chamaste. Então, entendeu Eli. Como que Eli era difícil de entender, né? Que era o Senhor que chamava. Pelo que ele disse a Samuel, vai deitar-se. Se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, pois teu servo ouve. Então Samuel foi deitar. Veio o Senhor, e ali esteve, chamando como das outras vezes. Samuel, Samuel. Respondeu Samuel, fala, pois teu servo ouve. Eu vou liberar uma profecia para você. 365 dias de 2019, você vai ouvir Deus chamar teu nome, e você vai dizer a Ele, fala, Senhor, pois teu servo ouve. Quem crê nisso, diga aleluia.